E quando a gente se torna mãe, essa diferença ela tende a aumentar. Essa mulher tende a sofrer uma maior diferenciação, a sofrer realmente um processo discriminatório. Não é em todo canto, mas existe muito, acontece muito, e por isso que é um assunto válido de ser conversado aqui, tá? Então a gente vai falar do período gestacional da mulher enquanto gestante e após a gestação, inclusive durante o parto também, que a gente tem direito garantido e muitas vezes a gente nem sabe. Oi mamães, eu sou Valéria Gomes e eu ajudo mamães e futuras mamães a esclarecer todas as etapas da gestação. Hoje estamos aqui com mais um tema, mais uma aula para abordar um assunto bastante importante. Hoje não tem muito a ver com a parte fisiológica, com a parte de saúde da gravidez, e sim com os direitos de você, que é mãe ou que está gestante ou que já gestou, tá? E está amamentando, que é o que a gente chama de lactante, tá bom? A gente vai falar sobre essa questão legal, né, da maternidade. A gente tem vários direitos a partir do momento que a gente pega o positivo e a gente tem que conhecê-los muito bem para que a gente não tenha esse direito violado, tá? Porque é uma coisa que acontece com bastante frequência no Brasil. A mulher que, principalmente a mãe, a gestante que trabalha, tem uma série de direitos, tem uma série de garantias. E essas garantias elas precisam ser cumpridas à risca, principalmente pelo empregador, né, pelo seu patrão, pela empresa onde você trabalha. E é importante que você saiba todas elas para verificar se elas estão sendo cumpridas e para solicitar os seus direitos caso eles não estejam sendo cumpridos por quem é responsável pelo seu vínculo de trabalho, tá? Então, o que acontece? No Brasil é muito comum que a mãe, que a mulher, a partir do momento que ela está gestante, ela sofra algum tipo de discriminação, ela sofra algum tipo de preconceito, ou até mesmo antes de ter o emprego, né? Quando a gente vai fazer processo seletivo, tem algumas empresas que não cumprem a lei, que exigem exame de gravidez, por exemplo, tá? E isso é ilegal, isso não é permitido, né? Pela nossa Constituição, pela nossa lei do trabalhador, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto, sobre essas dificuldades que a mulher enfrenta no mercado de trabalho. A gente já enfrenta algumas dificuldades pelo fato de sermos mulheres, né? Pela discriminação, a gente sabe que no mercado de trabalho há ainda uma discriminação, ainda há uma disparidade muito grande entre a mulher que trabalha e o homem que trabalha, né? Os salários ainda não são equiparados, o homem costuma ganhar bem mais, mesmo exercendo a mesma função, e por aí vai. E quando a gente se torna mãe, essa diferença ela tende a aumentar. Essa mulher tende a sofrer uma maior diferenciação, a sofrer realmente um processo discriminatório. Não é em todo canto, mas existe muito, acontece muito, e por isso que é um assunto válido de ser conversado aqui, tá? Então a gente vai falar do período gestacional da mulher enquanto gestante e após a gestação, inclusive durante o parto também, que a gente tem direito garantido e muitas vezes a gente nem sabe, né? Foi feita uma pesquisa em 2019 que demonstrou que 30% das mulheres brasileiras elas têm que deixar o trabalho para cuidar dos filhos, né? E que 20% das mulheres que trabalham, elas foram demitidas durante a gestação, que é uma questão que a gente sabe que é totalmente ilegal, né? Então, por essas questões, por situações constrangedoras, né, por comentários desagradáveis, por questionamentos durante processos de seleção, enfim, por toda essa questão que eu já falei aqui, por todo esse conjunto de coisas, a gente vai abordar esse tema, tá certo? Que é um tema bastante importante. E aí tem gente que olha pra mim e diz, sim, Valéria, mas porque grávida, além de tudo, além de ter que estudar sobre a gestação, além de ter que estudar sobre o parto, ter que estudar sobre a amamentação, ainda tem que entender de lei, tá? Entender de lei, na verdade, não é só advogado que tem que entender de lei, não é só o pessoal da área de humanas que tem que entender de lei. Na verdade, todo mundo, todo cidadão precisa entender
os seus direitos e os seus deveres, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente é regulado, a nossa sociedade ela é regulada por uma Constituição, por um conjunto de leis que devem ser cumpridas, e para cumprir a lei a gente tem que conhecer. Assim como a gente tem que conhecer o nosso direito, tá? Porque se a gente tiver o nosso direito descumprido, não obedecido em algum momento, a gente tem que reivindicá-lo, né? A gente tem que pedir que o nosso direito seja cumprido. Então, isso é uma coisa para a vida, tá? Não necessariamente só no período da gestação. Então, todo mundo tem que entender de lei, porque os nossos direitos, eles não podem ser violados, né? A lei existe, está aí para ser cumprida. E quem mais pode fiscalizar a lei somos nós, cidadãos, né? Que temos deveres, que cumprimos os nossos deveres, mas que também temos direitos. Então, nada mais justo do que o nosso direito ser cumprido, né? Não ser violado, ser seguido à risca conforme manda a lei. E aí, você olha pra mim e diz, tá, eu sou gestante e eu já sei que gestante não pode ser demitida. Eu tô gestante, eu já disse que tô gestante, então eu tenho essa garantia de que eu não vou ser demitida. Aí você vai gravar você vai falar aqui um tantão só pra me dizer que eu não posso ser demitida, né? Porque essa questão da estabilidade, muita gente é muito comum, realmente é o que a maioria das pessoas sabe, conhece, né? Mas existem inúmeras outras questões relacionadas ao direito trabalhista da gestante que muita gente desconhece, tá certo? E aí existem muitas gestantes que cometem alguns erros, inclusive de abrir mão dos seus direitos, né? Por exemplo, a mulher que amamenta, ela tem um direito, né? Ela tem o direito de ter um tempo para que ela possa amamentar. Isso é garantido por lei, tá? E aí, muitas vezes a mulher abre mão desse direito. Por quê? Não, porque é um tempo muito curto e não dá tempo eu ir em casa e amamentar. Então, eu não preciso ter esse tempo porque realmente, como não dá para ir em casa amamentar, eu não vou usar o meu direito de ter esse horário. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Que existem acordos que podem ser feitos e existem outras alternativas que você pode usar para ter esse benefício e para usar esse horário que é garantido para você, tá? Outra questão, eu só posso entrar na fila de prioridade quando minha barriga estiver aparecendo, porque senão vão mandar eu sair da fila porque vão desconfiar que eu não estou gestante, né? Então, assim, não é dessa forma, tá? Vocês não podem achar que só podem entrar em fila prioritária quando a barriga estiver grande. A partir do momento que você tem um exame positivo de gravidez, a gente entende que você passa a ter prioridade. Até porque no período inicial da gestação, no primeiro trimestre que a gente fala, para muitas mulheres é um período, inclusive, delicado, é um período que até a 12ª semana tem um risco maior de aborto, tem mulher que tem ameaça de aborto, que tem algum tipo de sangramento, né? E muitas mulheres não têm uma pessoa que possa confiar para resolver alguma coisa, por exemplo, para ir no banco, para ir no mercado, e acaba que tem que fazer as coisas, né? Então, nada mais justo do que essa mulher ter um atendimento prioritário, né? E esse atendimento prioritário é em qualquer lugar, todo e qualquer estabelecimento público tem que ter atendimento prioritário para gestante, para idoso, para paciente especial, enfim, tá? Então não é só quando a barriga tá grande. Se tiver insegura, se tiver qualquer problema, bota o exame de gravidez dentro da bolsa, ultrassom, enfim, e vai, e segue, tá? Qualquer questionamento, você tem como provar que tá gestante. Outra questão que é bastante comum e que muita gente, inclusive, recebe multa de trânsito porque não sabe disso, né? A gente sabe que em todo canto é obrigatório, onde tem estacionamento, deixar vaga reservada. Assim como tem vaga de idoso, tem que deixar a vaga da gestante reservada, né? E nem sempre as pessoas sabem que para ocupar aquela vaga de gestante não basta simplesmente estar gestante. Então todo mundo acha, não, engravidei, tô com o positivo, vou botar na vaga de gestante, né? Não é assim, tá? Se você simplesmente engravidar e botar na vaga de gestante, você vai receber uma bela de uma multa, tá? Seja em shopping center, seja em estacionamento de qualquer local.
o órgão de trânsito que passar, ele vai procurar no para-brisa do seu carro um cartão, tá, de autorização pelo Detran, pelo órgão local de trânsito da sua cidade, geralmente é o Detran que autoriza, autorizando e comprovando que você realmente é uma gestante, que aquele veículo é conduzido ou conduz uma gestante, e eles procuram esse documento ali no para-brisa do carro, e se esse documento não tiver lá, não tiver visível, com toda a identificação, eles vão aplicar uma multa, tá? Então, o fato de ser gestante, pura e exclusivamente, não te dá o direito de colocar na vaga de gestante. Você precisa regulamentar. Entra lá no site do Detran, tem que fazer um cadastro, e aí faz um agendamento, e no dia vai levar ultrassom. Eu lembro que eu fiz a minha logo cedo, porque eu lembro que eu morria de vontade de usar essa vaga de gestante, e eu fiz logo cedo com a minha primeira ultrassom. Aí parece que na ultrassom tem que ter a data provável do parto, né? Bem nítido lá escrito. Por quê? Porque, se eu não me engano, o cartão vale até, eu não sei se é até um mês, a data provável do parto, um mês após, mas aí eles calculam a validade do cartão com base na data provável do parto. Então tem que ter uma sériezinha de documentos lá. Você entra no site do Detran, você pode escolher se leva os documentos no dia ou se você já manda digitalizado pelo próprio site do Detran. E aí no dia você comparece lá com o agendamento para fazer a oficialização, e você já sai na hora com o documentozinho, com o cartão, e aí você fica colocando lá no para-brisa do carro, tá? Então isso é um erro que muita gente comete, e realmente é importante que seja falado. Engravidou, faz logo, entra logo no site do Detran quando tiver com a primeira ultrassom na mão e faz o cadastro, tá? Em relação à gestação, né? Quais são os direitos dessa mulher? Primeiro é o direito de estabilidade, né? A gente tem uma estabilidade até o 5º mês após o parto, da data do positivo até o 5º mês depois do parto. Você não pode ser demitida, tá? A não ser que seja por justa causa ou que você peça demissão, tá? Justa causa tem que ser uma falta muito grave, né? E se você pedir demissão, realmente é o seu desejo, então não tem problema. Mas é garantido por lei que você tenha essa estabilidade, né? Deixa eu só voltar aqui minhas anotações, pronto. E aí, o que é que acontece? Você não pode ter nenhum benefício relacionado ao salário ou à função. Você não pode ter nenhum benefício desse retirado por ocasião da sua gravidez. O fato de estar grávida não vai lhe trazer prejuízos em relação ao cargo que você ocupa, tá? Mesmo que você precise ser desviada de função, tá? Pela sua questão de saúde, mas o seu cargo ele tem que ser garantido, ou seja, você tem que voltar para a posição que você ocupava antes, após esse período. O seu salário ele não pode ser diminuído, tá? E os seus benefícios no geral. Tem gente que trabalha em serviço de saúde que recebe uma gratificação chamada insalubridade. Então, mesmo quando você é desviada de função por questão da gestação e vai para um ambiente que não te dá insalubridade, você não pode perder essa insalubridade no seu salário, essa gratificação da insalubridade. Por quê? Porque, teoricamente, o seu cargo continua o mesmo, tá? Mesmo que você, nesse momento, esteja desviada de função. Se você foi demitida, né? É outra questão que acontece muito. Você já estava grávida e não sabia, e você foi demitida já estando grávida, certo? O que acontece? A partir do momento que você descobre a gravidez e que os cálculos são feitos e se constata que você foi demitida já no período gestacional, a empresa ela tem obrigação, por lei, de lhe recontratar. Ela tem que lhe readmitir para o seu mesmo cargo, para a sua mesma função, para o seu mesmo salário, ou ela vai lhe dar um reembolso, vamos dizer assim, né? É uma indenização
por todo esse período que você teria garantia de estabilidade, ou seja, seriam calculados os seus salários desde a data da demissão até o 5º mês após o parto e ela teria que lhe pagar essa indenização, tá? Ou readmite para você continuar trabalhando e ela continuar arcando com o seu salário, ou ela arca com todo o seu salário durante o período que você estaria em estabilidade, ok? Entendido? Outra questão é a empresa, o serviço, seja público ou seja privado, ele tem obrigação por lei de te recolocar em outra função se você necessitar por questões de saúde, né? Sem prejuízo nenhum em relação ao que eu falei antes, ao salário e aos benefícios, tá? E ao cargo também, você tem que voltar para o cargo. Então, o que é que acontece? Isso tem acontecido muito agora na pandemia, né, na vigência do Covid, porque tem muita gestante que trabalha com atendimento ao público, tem muita gestante que trabalha em área de saúde, né? Então, essas pessoas, elas não podem estar na linha de frente, elas não podem estar muito expostas à contaminação, pela questão do risco do Covid, pela própria gestação já ser um fator de risco. Então, o que acontece? Essas gestantes todas, elas ou são desviadas de função, ou elas foram afastadas para trabalhar remotamente, né? Para trabalhar em casa, tá? Ou então foi afastada, tá isolada num setor que não tem contato com o público, num setor que é ela sozinha numa sala, enfim, né? Foram feitas todas as readequações necessárias e isso te é garantido por lei, tá? Independente da pandemia. Eu citei o exemplo da pandemia porque é uma coisa mais próxima da gente, né, que a gente tá vivendo agora. Mas independente de pandemia, qualquer necessidade que a gestante tenha de sair de um ambiente que a gente chama que é insalubre, né, que vai causar prejuízo para a saúde da gestante ou para a saúde do bebê, essa gestante é obrigada por lei a ser readaptada de função, tá certo? Tem muita mulher que trabalha em fábrica, exposta a algum tipo de produto químico ou alguma atividade que tenha um esforço físico muito extenuante que vai comprometer aquilo dali e aí ela tem que ser readaptada de função, ok? Entendido? Essa é a questão da estabilidade, tá? Em relação, deixa eu voltar para cá, em relação aos direitos sobre as consultas de pré-natal e os exames, né? Toda gestante, ela tem direito legal, é garantido por lei, que ela se afaste durante o período de trabalho, pelo tempo necessário para fazer as consultas de pré-natal e todos os exames complementares que forem necessários, tá? Então, não tenham medo de sair do trabalho ou de dizer que hoje não vai pelo período da manhã ou, enfim, o dia todo, porque tem algum compromisso relacionado ao pré-natal, tá? O que a lei fala é que ela tem o direito de sair no mínimo, para a realização de 6 consultas de pré-natal, tá? Então, é no mínimo. Se forem mais consultas, que geralmente são mais consultas, principalmente quando você tem um diagnóstico de gestação precoce, né? Quando a gente descobre a gravidez no comecinho, sempre vai dar mais do que 6 consultas. 6 consultas é o mínimo. Então, se passar de 6 consultas, não tem nenhum problema, tá? Tem que se ausentar, tem que se afastar e aí você leva-se de acordo com a empresa, de acordo com o que a empresa exigir, você leva a declaração de comparecimento, não tem nenhum problema em relação a isso, né? A maioria das empresas costuma cumprir isso sem nenhum problema, mas nunca se sabe, né? Pode acontecer e é importante que vocês saibam disso, tá certo? Em relação ao acompanhamento pré-natal, a gente tem o Sistema Único de Saúde, né? A gente tem o SUS, que garante o seu direito a a uma assistência pré-natal, a uma assistência ao parto, a uma assistência ao puerpério e ao recém-nascido integral, né? Desde consulta até exames e procedimentos diversos, o parto, né? Atendimento ao recém-nascido, se precisar de um atendimento de maior complexidade, como uma UTI ou uma UTI neonatal, está tudo garantido de ponta a ponta, né? Isso é importante que vocês saibam, porque isso é uma garantia legal também, que toda cidadã, toda mulher brasileira tem, independente de plano de saúde, independente de qualquer coisa. Todas nós somos usuários do SUS e todas nós temos esse direito, tá?
independente de classe social, de plano de saúde, de cor, de raça, de credo, tá? O SUS é para todos, o SUS é universal e nós, como mulheres, temos os nossos direitos garantidos também, né? Existe a lei que nos garante também atendimento prioritário nessa fase da gestação e no puerpério também, né? Mãe com criança pequena de braço também tem direito a atendimento prioritário e é importante que isso seja lembrado, né? E é aquela questão que eu falei, que não precisa estar com a barriga grande, não precisa estar com aquela barriga visível de grávida para entrar em fila de prioridade. Né? A gente pode entrar em fila de prioridade a partir do momento que a gente tem o positivo, tá? Eu lembro até hoje, eu descobri minha gestação com 5 semanas, se eu não me engano, e eu já tive que ir para consulta médica, porque eu já sabia que eu tinha um diagnóstico de... eu tinha um marcador positivo para trombofilia e eu precisei ir de imediato para uma hematologista. E eu fiz o uso da inoxaparina, do famoso Clexane, né? Pela gravidez toda. E aí, quando eu saí da consulta médica, ela me informou que o meu plano de saúde, ele cobria essas injeções, que eu não ia precisar comprar. Só que aí precisava de uma série de documentos e eu precisava ir lá na série do plano da entrada, né? Na solicitação para receber as injeções, porque eu precisava tomar o quanto antes. E aí eu lembro que quando eu saí da médica, eu já cheguei lá e já entrei na fila de prioridade, linda e bela. Tinha o quê? 5 semanas de gestação. E eu magrinha do jeito que sou, jamais minha barriga tinha aparecido ainda, né? Então eu já entrei na fila de prioridade, linda, bela e plena, tá? Não se acanhe, pelo amor de Deus, é direito e acabou-se, tá? Outro direito bastante importante e que não tem sido cumprido por muita maternidade agora, nesse período da pandemia. Tem muita mulher sofrendo muita violência, sofrendo muito descaso, porque estão barrando os acompanhantes. Gente, a lei do acompanhante existe, tá? Anotem aí no caderninho de vocês, é a lei 11.108 de 2005, tá? 11.108 de 2005, lei do acompanhante. Vocês precisam ler esse documento de cabo a rabo, leiam tudo, entendam tudo. Se for possível, vocês imprimam, botem lá na pastinha do pré-natal, tá? Principalmente para quem vai parir no SUS, no plantão. Coloquem um acompanhante de vocês para dentro, porque é quem vai brigar por vocês na hora do parto, é quem vai fazer valer o seu direito quando você está numa situação vulnerável, que a gente às vezes está com tanta dor, está tão cansada já do trabalho de parto que não tem força nem para dizer nada, ou então às vezes a gente nem atenta para as coisas que estão acontecendo, a gente na Partolândia não tem uma noção real de tudo que está acontecendo. Depois a gente só lembra de alguns flashes, algumas coisas de alguns momentos, tá? Então é o acompanhante que vai ter essa noção do que está acontecendo, que vai saber identificar se tiver alguma coisa saindo da normalidade, se estão fazendo alguma coisa com você que você não gostaria que fizesse, se estão fazendo alguma coisa com você sem o seu consentimento, tá? Então é importantíssimo ter um acompanhante, sem falar na segurança emocional que vai te dar, na segurança de você ter uma pessoa próxima ali, né, que você confia, que você conhece, né, para te apoiar realmente. Então, a lei do acompanhante, ela tem que ser cumprida, ele tem o direito de estar lá com você em todos os momentos. O acompanhante vai ficar do lado de fora, só vai entrar na hora que o bebê estiver nascendo. Isso não existe. O acompanhante, ele tem que dar entrada com a parturiente na hora que você chega na maternidade. E ele só sai quando você estiver saindo de lá com o bebê, tá? Então, fiquem atentas a essa questão. Não deixem passar, não aceitem ficar sem acompanhante, porque faz toda a diferença na experiência de parto, faz toda a diferença na experiência do nascimento, nas decisões que são tomadas durante o trabalho de parto. Pode ser que aconteça alguma coisa, que você precise tomar alguma decisão naquela hora e você tá lá sem poder contar com ninguém, sem ter uma pessoa para decidir junto com você, para te ajudar, para te orientar e para te dar suporte. Tá certo? Então, importantíssima a lei do acompanhante. Outra questão, a gente tem garantido por lei, né, a licença maternidade.
E aí, a depender do seu local de trabalho, do serviço, da sua empresa, se o serviço é privado, se é público, se é CLT, se você é estatutário, essa licença vai variar, né? Ela pode ser de 120 dias ou 4 meses, ou pode ser de 180 dias, 6 meses, tá? No meu caso, como eu sou funcionária pública, por exemplo, eu tenho licença maternidade de 180 dias. Né? Então essa licença é garantida tanto para mãe biológica como para mãe adotiva, tá? Ela é uma coisa que já vem de alguns anos. Ela ela é bem estabelecida, bem entendida por todos os serviços, tá? Outra coisa, quem ganha a guarda da criança também, guarda judicial para fim de adoção, enfim, quem tá com a guarda, ganha a guarda permanente da criança, ou provisória também, tem direito a esse mesmo afastamento, a esse mesmo tipo de licença, tá? Em relação ao aborto, né? Quem aborta também, quem tem um processo de aborto, se você consegue comprovar que esse aborto é não criminoso, né? Que não foi um aborto, porque aborto no Brasil ainda é crime, e aí se você conseguir comprovar que o aborto não foi um aborto provocado, você vai conseguir uma licença de 15 dias, que são 2 semanas, né? Depois da questão do aborto. Geralmente você pega um atestado médico da maternidade, uma declaração, e aí entrega para sua empresa e você tem direito a esses 15 dias de afastamento, tá? Até para recuperação, além da recuperação emocional, né? Que esse tempo é muito pouco, não tô dizendo que 15 dias dê para uma mãe que perdeu um filho se recuperar, mas até para recuperação física mesmo, né? Questão de sangramento, de dor, enfim. É importante que vocês conheçam isso, tá? Porque quem aborta às vezes fica tão desnorteada, né? Nunca viveu a situação, enfim, não tem conhecimento dos seus direitos, tá? E para quem tem qualquer complicação antes de entrar, porque a licença maternidade, eu esqueci de falar, ela pode ser iniciada 28 dias antes do parto, tá? Então, a partir de 36 semanas, se eu não me engano, eu acho que de 36 semanas. Depende do local, mas tem local que a partir de 36 semanas você já pode entrar de licença maternidade. E aí, o que é que acontece? Se você tiver alguma complicação nesse período que antecede a licença maternidade, que você ainda não pode entrar de licença maternidade pela questão legal, você pode colocar um atestado de licença médica de 15 dias. Tá? Da mesma forma, quando acaba a licença maternidade, se você tiver ainda algum tipo de complicação ou o bebê, você pode entrar também com uma licença de mais 15 dias, tá? Isso daí muita gente não sabe, né? E outra questão é a licença paternidade, que é garantida, né? A licença paternidade para o pai também viver esse processo do pós-parto, da apresentação à nova criança, né? As mães que são estudantes também têm licença maternidade garantida. As mães que são privadas de liberdade também têm licença maternidade garantida. Inclusive é previsto em lei para aquelas mães que são privadas de liberdade que tem que existir celas especiais que sejam adaptadas para ela viver essa licença maternidade, poder amamentar o filho, enfim, poder dar o suporte que aquele recém-nascido precisa, tá? Durante esse período inicial, né? Outra questão bem importante, que tem vários aspectos envolvidos, é o salário maternidade, né? Porque aí vai variar, existem várias situações em que a mulher pode até ter direito e não sabe, né? Se você está empregada, se você está num vínculo empregatício, ou seja CLT, seja estatutário, seja, enfim, se você for funcionário público, se não for, se você está empregado, você vai receber automaticamente o salário maternidade, que é o seu salário. Você vai continuar recebendo ele, tá? Quem vai pagar é o seu patrão, vai continuar pagando, né? E se você está desempregada, aí é que vem a questão das particularidades que muita mulher não sabe, né? Porque, por exemplo, eu fui demitida, eu pedi demissão, não é que eu fui demitida, mas eu pedi demissão e eu já estava grávida quando eu pedi demissão.
pedir demissão porque não estava conseguindo levar a gestação, porque estava tendo algum problema pessoal, enfim. Se você pediu demissão e você estava grávida já, você tem direito a esse salário maternidade, porque veja, a mulher, do dia que ela foi demitida até 12 meses na frente, ou seja, por um ano, do dia que ela foi demitida, por um ano, ela tem direito a esse salário maternidade. Se ela parir dentro desses 12 meses que ela tem na frente, ela tem direito a esse salário maternidade, tá? Outra questão é, se você contribui com o INSS, está contribuindo com o INSS há pelo menos 10 meses, você também tem direito a esse salário maternidade, tá? Então, fiquem atentas. Se você é MEI, né? Microempresário individual, tem uma microempresa individual, se você paga o MEI, você também tem direito, porque é como se aquele imposto do MEI que você estivesse pagando, você já estivesse contribuindo para o INSS. Então, quem tem MEI também tem direito a esse salário maternidade, tá? Se você entrou no seguro-desemprego, foi demitida e entrou no seguro-desemprego, ou você já estava grávida, pediu demissão e entrou no seguro-desemprego, na verdade, quando pede demissão, não entra no seguro-desemprego. Mas se você foi demitida e entrou no seguro-desemprego, além desses 12 meses que você já tinha direito, você tem mais 12 meses, tá? Por ter entrado no seguro-desemprego. Então, você fica aí com 24 meses. Se dentro desses 24 meses você parir, você tem direito ao salário maternidade, ok? Ficou entendido? Ou se você trabalha há mais de 10 anos naquela empresa, trabalhava há mais de 10 anos, você também tem 24 meses pela frente para parir. Se você parir dentro de 24 meses, a partir do momento que foi demitida, você ainda tem direito a solicitar o salário maternidade, tá? Outra coisa, salário maternidade de quem tem 2 empregos são 2 salários, tá? Se você tem 2 empregos, você entrou de licença maternidade, você continua recebendo dos 2 empregos, tá? Não é porque pariu que você só vai receber um salário, não. Continua recebendo 2 salários de maternidade, certo? Em relação à amamentação, né? Vamos lá para o pós-parto. Em relação à amamentação, a gente tem direito, por lei, a 2 períodos de 30 minutos durante o expediente de trabalho, tá? Esses 2 períodos, eles não têm nenhum tipo de desconto, nenhum tipo de ônus para a mulher. São períodos garantidos de 30 minutos, 2 períodos de 30 minutos, para que você possa ou amamentar ou ordenhar, né? Que é outra questão. Aí eu volto para aquele exemplo que eu dei lá no início. Não, Valéria, mais meia hora não dá para nada. Eu não tenho como sair, eu moro numa cidade grande, eu não tenho como ir em casa, amamentar e voltar em meia hora. Até porque a gente sabe que isso é ridículo, né? Período de meia hora, por quê? Meia hora quando o bebê é muito novinho, é praticamente o tempo da mamada. Então, e onde é que fica o tempo de deslocamento, né? De ida e de volta? A não ser que quando entrasse nos seus 30 minutos já tivesse alguém com o bebê lá no seu local de trabalho só para botar o neném no peito e ele mamar, né? Então, o que é que pode ser feito em relação a essa garantia para que você não perca? Uma coisa é você negociar. O que é que pode ser negociado? Pode ser negociado que esses 2 períodos de 30 minutos, eles virem um período de 1 hora, e aí essa 1 hora, como era que você tiraria? Ou você chega 1 hora mais tarde no trabalho, que te dá um tempo maior pela manhã com o bebê, enfim, ou antes de pegar no trabalho, você teria 1 hora para chegar mais tarde, ou você teria 1 hora para sair mais cedo, né? 1 hora a menos para ir para casa mais cedo. Isso pode ser negociado, né, com a empresa, com o patrão, enfim, ou pode ser usada, outra alternativa que vocês podem fazer é usar esses períodos de meia hora para fazer a ordenha, para tirar o leite durante o expediente de trabalho, né? Para quem tem bombinha e para quem tem bebê que voltou ao trabalho cedo, não vale, eu voltei com 4 meses, mas como a legislação brasileira é injusta com a mulher, porque a OMS, o Ministério da Saúde, todas as instituições mais reconhecidas de saúde do mundo recomendam um aleitamento materno exclusivo até 6 meses de vida. No entanto, a licença maternidade
grande parte das empresas continua sendo de 120 dias. Então, como é que você me diz que eu tenho que amamentar meu filho exclusivamente até 6 meses e eu tenho que voltar ao trabalho com 4 meses? Né? Então, isso é incompatível. E aí, as estratégias que a gente encontra para fazer tudo isso e para evitar que essa criança seja retirada desse peito, dessa amamentação exclusiva precocemente, é essa. É fazer ordenha, é fazer estoque de leite materno para que essa criança seja amamentada no copinho, na colherinha, enfim, né? Existem vários dispositivos que a gente pode dar o leite materno para a criança que não seja bico, né? E aí, o que é que essa mãe que voltou ao trabalho precocemente pode fazer? Pode usar esses 2 períodos de 30 minutos para ordenhar, né? Para tirar esse leite que ela vai levar para casa e vai continuar fazendo o seu estoque para o bebê continuar mamando durante o período que ela tá fora de casa, né? Então não abram mão do direito de vocês, tá? Esse direito é garantido até o bebê completar 6 meses de idade, tá? E é importantíssimo que vocês façam uso dele, certo? Podem fazer esse acordo de 1 hora ou usar o tempo lá para fazer a ordenha, tá? E outra questão é um local para você deixar o filho quando você tem que trabalhar e não tem uma rede de apoio, né? Então, o que é que a lei diz? A lei diz que toda empresa que tenha mais de 30 funcionárias, né, acima de 16 anos, que teoricamente seria o período em que a mulher está no período de reprodutivo, né? Então, mais de 30 funcionárias acima de 16 anos, aquela empresa ela tem obrigação de ter um local para uma creche, né, um hotelzinho, para que esses filhos dessas mães possam ficar durante o horário em que elas trabalham, tá? E a empresa que não tiver esse espaço, que não providenciar esse espaço, ela tem que prover um benefício salarial para essas mulheres em relação a esse auxílio, para essa creche, que é o que a gente geralmente chama de auxílio creche, né? Então, ou você providencia a creche, ou você paga para que essa mãe possa ajudar essa mãe a pagar um espaço para deixar essa criança enquanto está trabalhando, né? Então, era basicamente essa questão da amamentação. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês em relação a isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem deixar embaixo na caixinha. Eu tô super à disposição, tá? Eu tô respondendo todo mundo. Vocês mandam mais sugestões. Valéria, eu fiquei com dúvida em relação a isso. Ou o meu caso é esse, eu trabalho, mas minha situação é essa. Existem várias situações, várias possibilidades, né? Então, deixem aí embaixo nas caixinhas. Se vocês quiserem que eu grave sobre outro assunto, pode mandar, tá? Que eu vou colocando aqui no meu cronograma pra gente conversar mais. Marquem outras mães, marquem outras gestantes, marquem as amigas, muitas mulheres, o máximo de mulheres que vocês puderem, porque essas informações são extremamente importantes. A gente sabe que em cada parte desse Brasil se segue uma coisa diferente, nem sempre as empresas tratam a mulher como tem que tratar, né? Eu já tive caso de gestante que foi, literalmente, ela foi isolada no ambiente de trabalho, né? As pessoas não falavam direito com ela não era bem tratada, ela sofreu uma pressão psicológica muito grande. Eu acompanhei os 9 meses. É muito complicado. A violência psicológica é muito complicada, isso precisa ser denunciado. Isso configura assédio moral, tá? Isso configura dano moral, enfim. Tem que ser denunciado, tem que ser solicitado o reparo disso por meio da justiça, porque senão continua acontecendo. A roda vai girando e as coisas continuam acontecendo da mesma forma. Só a gente pode dar um basta, tá? Então compartilhem o máximo que vocês puderem. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, estar ajudando e estar compartilhando todas essas informações. Um beijo e até a próxima!